Bom dia, paz do Senhor a todos vocês, amém? Hoje mais um Minuto com Deus neste sábado, um sábado lindo para a honra e glória do Senhor. E antes de darmos início a esse Minuto com Deus, eu gostaria de pedir que você curtisse, que você comentasse, que você compartilhasse esse vídeo do canal Pará por Um. Para quê? Para que vidas sejam alcançadas. Envie nos seus grupos de WhatsApp, em suas outras redes sociais, amém? Vamos estar lendo lá em Gênesis capítulo 41, a partir do verso 14, acredito que muitos conhecem essa história. Amém? Diz assim: Então enviou Faraó e chamou a José, e mudou, e fizeram sair logo da cova, barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de te ouvir dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas e de carne e formosas à vista que pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após esta, e muito feia, à vista e magra de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feia, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém ouve que me interprete. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó: As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. São 7 anos, e é um só. Com 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra sobre o Egito, nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Amém? Essa palavra é uma palavra bem abençoada. Eu gosto muito dessa passagem de José. Como nós podemos ver, José estava passando um período na vida dele. Como nós sabemos, ele foi vendido pelos seus irmãos, estava numa cadeia, ele estava preso por injustiça humana,
Então ele estava passando um período difícil para ele. Só que quando o Senhor quer agir na vida da gente, pode estar na pior fase das nossas vidas. Quando o Senhor fala, eu vou te honrar, é agora. Quando vem o de repente de Deus em nossas vidas, né? Eu costumo dizer assim, de repente aconteceu isso, mas é o de repente de Deus. Pode estar a situação que for, quando o Senhor falar, é agora, é agora. Não importa a circunstância, não importa como esteja. E assim como foi com José do Egito, assim será em nossas vidas. Porque ele estava numa cadeia, acredito eu, porque lá não estava se cuidando, né? Não estava sabendo se vestir, então não estava sabendo se limpar. E aqui fala, quando o faraó chamou José, levaram ele, né? Ele se barbeou, né? Fez a barba, se vestiu, mudou as vestes dele, então para se apresentar a faraó. Então eu creio que quando José estava naquele momento, há muito tempo, e de repente ele teve uma reviravolta em sua vida, porque a gente sabe que depois que ele interpretou os sonhos de Faraó, ele mostrou a Faraó como que deveria ser o caminho para que a fome não acontecesse no Egito. Faraó falou, não tem outra pessoa mais sábia que tem o Espírito de Deus, a não ser tu. Então você vai tomar de conta de tudo isso. E como ele falou, você vai estar só abaixo de mim. Então olha só como que Deus agiu na vida de José. E assim realizou-se os sonhos de José, o qual ele tinha sonhado quando estavam com o seu pai, com os seus irmãos. Então às vezes ele não desanimou. Foi um processo muito dolorido, mas ele confiava no Senhor, ele confiava naquilo que o Senhor tinha mostrado para ele em sonho, que ele governaria, né? Como a gente sabe o sonho que ele teve, que os seus irmãos, o seu pai, não gostaram da forma que ele falou que ele iria governar, né? Mas só que o Senhor, ele tinha um plano na vida de José. Às vezes nem sempre vai ser assim, do dia para a noite, não. Às vezes há um processo para a gente passar, e não é um dia, 2 dias. Assim como eu acredito que na vida de José aconteceu, acontece em nossas vidas. Nós passamos um processo. Só para a gente entender, José ele passou um tempo na escravidão, depois ele passou mais um tempo na cisterna, depois ele passou mais um tempo. Então, tudo foi um processo na vida de José. Não foi questão de um mês, uma semana, não. Foram anos ele passando. Se a gente for contabilizar aí esses anos, foram bastante tempo. Mas só que ele se manteve firme, ele confiou naquilo que o Senhor prometeu a ele, naquilo que o Senhor deu nas mãos dele. Então se cumpriu. Por que se cumpriu? Porque ele perseverou, ele continuou firme com o Senhor. Então que nós possamos fazer isso, continuar firmes e acreditar que o Senhor ele irá cumprir em nossas vidas aquilo que ele prometeu. Os teus sonhos eles não morreram, os teus sonhos o Senhor vai realizar. Eu creio que o Senhor vai estar realizando os teus sonhos e não vai passar de hoje. O Senhor ele tem um plano para a tua vida, um propósito. E que você fique com esta palavra, que você possa entender que o Senhor ele vai agir na tua vida, independente da situação que você esteja passando. Amém? Fique com esta palavra, guarde esta palavra. Se você quiser meditar depois, porque se você for ler, livro de Gênesis é um livro maravilhoso. Se você for ler lá em Gênesis 40, desde o primeiro versículo até o último versículo, que é até o versículo 57, você vai se maravilhar, porque são palavras abençoadoras, são palavras que o Senhor falou ali, que o Senhor deu direção a José. Então que ele possa entrar na tua vida, que você possa aí dar este lugar ao Senhor, porque o Senhor ele não vai entrar sem você permitir. Então que você possa abrir o teu coração para que o Senhor possa entrar e que ele possa trabalhar na tua vida e agir da forma que ele quer, e ele vai realizar todos os teus sonhos. Amém? Fique com esta palavra. Vamos estar orando, tirando um momento de oração para agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso, essas bênçãos que ele tem nos
concedido. Amém? Feche os seus olhos se você puder. Se você não puder, ore em espírito. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, neste momento nós queremos te agradecer. Te agradecer, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pela noite que se passou, porque, meu Pai, o Senhor nos fez levantar hoje pela manhã, o Senhor nos sustentou. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, meu Pai querido. Quem irá trabalhar, abençoa, meu Pai, o dia de trabalho. Quem não for, abençoa da mesma forma, Senhor, dando livramento para as nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor venha guardar cada vida e que essa pessoa que está, meu Pai, neste vídeo, que ela possa entender, Senhor, que o Senhor tem um plano para ela, que o Senhor, meu Pai, irá ressuscitar os sonhos dela, que o Senhor irá realizar esses sonhos, meu Pai, que ela não possa desistir da caminhada nem desanimar, Pai querido. Abençoa a vida de cada pessoa que está aqui conosco, aqueles que irão ouvir agora de manhã, aqueles que irão ouvir à tarde e à noite. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, certo que o Senhor fará, meu Pai. Amém e graças a Deus. Amém. Fique com esta palavra, que o Senhor te abençoe hoje para todo sempre. Amém.